Então, vamos lá. Boa tarde, né? Para quem eu não falei boa tarde ainda. Marlene. Então, a nossa primeira reunião do semestre, né? Nós vamos começar a falar das fontes antigas da espiritualidade na antiguidade. Conforme a explicação do Signatis, eu vou ser breve nessa explanação inicial. Vou falar do objetivo do autor, né? E juntamente com o objetivo do autor, já vou explicar o motivo por que eu escolhi esse texto, que já explica o porquê, né? A capacidade sintética desse autor de fazer esse texto aí, né? O primeiro, assim, vocês viram, faz parte de uma tese de doutorado dele, então é o capítulo 4 da tese de doutorado dele, que depois virou livro, né, em que ele vai justamente fazer um compilado histórico, recorrendo à história antiga até o século IV, né, ele quer explicar o contexto político do século IV, e para isso ele vai fazer um compilado histórico da magia e da religião numa parte da antiguidade clássica, e num período específico que nós chamamos de greco-romano, né? Então ele vai falar principalmente da urbis romana, né? Então a gente está ali falando já do encontro do Império Romano, quando a Roma já conquista aquilo que nós conhecemos como a Grécia, como as cidades-estados gregas, e quando surge essa cultura que nós tradicionalmente e comumente falamos de cultura greco-romana. Então nós vamos ver aí uma abordagem dele que eu acho fantástica. É lógico que é um capítulo no meio de uma tese, mas como ele explica bem, ele sintetiza bem, ele consegue trazer a ideia sem a gente precisar de ler toda a tese, embora toda a tese seja muito interessante de ser lida, né? E qual que é o objetivo dele? Primeiro, é superar essa visão antropológica e do senso comum, né, cristão, de que existe uma dicotomia entre magia e religião, que sempre foi assim, né? Ela, por momentos, foram separadas, teve momentos em que houve uma aproximação maior, teve momentos que houve uma disparidade, e ele busca mostrar nessa obra e nesse capítulo como o cristianismo cooptou essa soberania sobre o sagrado, aproveitando a tradição da magia, né, no Oriente e no Ocidente. E eu escolhi esse texto justamente por tratar de um local muito importante para nós, que é o Mediterrâneo Antigo, né? O ambiente do Mediterrâneo Antigo é um ambiente de efervescência cultural. Todas as religiões do mundo passaram por ali. Os grandes magos, os grandes sacerdotes, os grandes pensadores, os grandes sábios, né, de todas as religiões, né, tinham ali os seus interlocutores, tinham ali os seus propagadores, né? É nessa região que surge a apologética, que surge a patrística, os padres apologistas, e é nessa região que, após a adoção da magia dessas tradições do rito, vai haver também a condenação, né, de certas práticas mágicas e, ao mesmo tempo, a adoção disso, né? Então, o autor, dividindo a obra dele, né, o capítulo dele em partes, ele vai mostrando como esse poder sobre o sagrado foi, né, passando de magos para filósofos, o filósofo que virou, né, o mágico também, e daí que passa para aquele que é o Marte, depois passa para o bispo, e daí surge o santo que também possuía, e como é que a Igreja Católica, e aqui eu falo Igreja Católica especificamente, não falo cristianismo, nesse período é um consenso nos estudos clássicos na história antiga, o cristianismo vai surgir a partir do século II, nem em Paulo os pesquisadores apontam, não vê cristianismo ali, vê uma outra tentativa, né? Então a gente fala do movimento com Jesus e do movimento sem Jesus, e os cristianismos que vão surgir a partir do século II ali, que são, né, a gente vai ver, o Gismael também vai trabalhar isso, vão ter várias correntes aí disputando uma interpretação mais adequada da autoridade dos evangelhos, dos apóstolos, para tentar colocar um sistema que seja mais adequado, né? Lá na introdução, tem um texto do professor, a introdução do livro é feita pelo professor Norberto Guariniello, né, Guarinello, que é muito bom, um dos maiores classicistas do Brasil. Ele fala uma coisa muito interessante que eu queria trazer para a gente entender esse contexto, né? A cooptação que o cristianismo faz no Império Romano, dentro desse processo, na fragmentação do Império Romano, esses fenômenos, eles não são autoexplicativos. Eles, na verdade, são sintomas da mudança social. Então, o Império Romano já buscava, nesse período, porque ele estava fragmentado, uma unificação política, e ele buscava através da religião.
Por isso o papel de Constâncio, né, depois dos imperadores posteriores a ele, são fundamentais dentro desse contexto. Então, estudar o advento da religião nesse período aí, é estudar como a sociedade, naquele tempo, estava se transformando, mudando, e como a religião acaba que, por ser uma criação humana, e a magia, como as práticas da magia, as práticas talmúdicas, né, dos mágicos, dos feiticeiros, dos filósofos místicos, foram adotadas de forma natural, e depois a campanha da igreja para colocar-se como única representante adequada do sagrado, e aí teve uma facilidade que ela foi adotada pelo Império, e isso foi uma tentativa de unificação do Império. Então, existiam várias coisas acontecendo naquele momento, né, no Mediterrâneo, no Império Romano, né? Hoje, por exemplo, uma noção de que a queda do Império Romano é uma noção não mais aceita, é uma fragmentação e uma tentativa de reunificação. Além do cristianismo, você tinha 1 milhão de religiões ali, 1 milhão de cultos ali, né, disputando entre si, os conflitos de Roma com outros povos, com o próprio cristianismo. Existiram momentos em que Roma era muito tolerante ao cristianismo, outros momentos houve uma perseguição mais forte. Basta a gente dar uma olhada se a Roma fosse tão severa com os cristãos e com o cristianismo assim, como é que antes do cristianismo se tornar uma religião permitida pelo Império, ela já tinha bispos, padres, cônegos, já tinha toda uma estrutura formada, né? Então tinha uma certa tolerância dentro disso, porque a cultura romana era tolerante às religiões, tolerante inclusive às práticas mágicas, né? Desde o período imperial, desde o período dos generais, e aí nós vamos ter, como o autor vai mostrar, e aí é só para fundamentar, né? Ele vai trazendo informações, muitas informações na escrita dele, né? Uma escrita muito boa, mas tem muita informação ali. Então a gente vai ver o quê? Religião e magia são diferentes num período. Depois a religião, as práticas religiosas, não só o cristianismo, elas adotam alguns elementos da magia, né? Isso num fenômeno natural que acontecia na sociedade, né? Na Grécia foi assim. Então a religião, vamos pensar aí na cultura greco-romana, ela era entendida nessa época como uma prática relacionada à divindade e que era, né, permitida pelo Estado. A magia, ela tinha duas formas. A teurgia, ela era mais aceita, né? Que aí a gente pode falar que uma teurgia, que é o que o autor, o Gilvan, fala muito, é a magia comum, né? Que tem os encantos, as amarrações, e você tinha a goeteia, que era a magia má. Então você vai ter períodos em que a magia vai ser feita só à noite, de forma isolada, vai ter períodos em que a magia se torna mais comum entre a população, mas a grande questão que o Gilvan quer mostrar é o quê? A magia é sinônimo de poder, né? As práticas mágicas são sinônimos de uma linguagem específica, simbólica, né? E que dá poder àquele, não só poder no sentido religioso, mas poder social. Vários desses pensadores mágicos, vários desses místicos foram conselheiros dos imperadores, dos generais romanos, né, em vários momentos da história romana, e anteriormente na Grécia também, né. Aí ele subdivide o texto lá, ele vai começar falando sobre magia, linguagem e poder, né, ele vai trazer a magia como um fenômeno natural da humanidade, em que se percebe que essas práticas, elas buscam transcender a ideia da limitação dos sentidos humanos. Então, por exemplo, lá os gregos e os romanos, eles, por exemplo, faziam magias evocando os manés, os manes. Quem eram os manes? Eram os parentes mortos. Só que num primeiro momento, antes da religião criar o conceito de sobrenatural, na magia pura inicial, não existia o conceito de sobrenatural. Os manes eram forças da natureza, né? Tanto é que você podia utilizar a prática da magia para subjugar um deus à sua vontade. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam e leiam, né? São quadrinhos adultos, o Sandman, e agora saiu o seriado da Netflix, que é assim, é fantástico, é fantástico. O primeiro episódio dele é justamente um cara fazendo a magia para capturar a morte e acaba capturando o Sandman. Ele está justamente utilizando a prática da teurgia para capturar um deus, para fazer com que o deus se sujeite à sua vontade. Então, era assim a compreensão dessa magia pura inicial. Eu vou utilizar as forças da natureza, os manes, ou qualquer outras forças que estiverem ao meu alcance, através de ritos, através de materiais. No outro texto, sobre a bruxaria, do Daniel Golden,
Lá eu coloquei mais para ilustração, vocês viram os bonequinhos lá de voodoo, né? Tem que ter uma forma muito específica de eles estarem, né? A pessoa, por exemplo, antes desse intrincamento da religião com a magia, o líder que estava fazendo a magia, né, o mago que estava ali, ele tinha que fazer todo o rito certinho. É muito interessante, quando você vai ver as tábulas, né, os escritos, por exemplo, eu estou lá fazendo um ritual, se da metade dele eu erro, eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. Então, por exemplo, em Roma quando ia entrar em algum conflito, Esparta, quando ia para algum conflito, sempre faziam suas oferendas, faziam seus ritos, e o que é interessante é o seguinte, se, por exemplo, eu fiz o meu rito, mas aí eu não venci a guerra, a culpa nunca era do Deus que te abandonou, a culpa era você, que você fez alguma coisa errada, alguma coisa na prática saiu errada, então a culpa é muito interessante, sempre se recaía nos seres humanos, né? E aí, o que o Gilvan vai fazer? Ele vai mostrar como foi misturado tudo isso, né? A partir de que momento feiticeiros, magos, santos, bispos, era tudo misturado, porque foi tudo misturado, inclusive a gente vai ver mais no final do capítulo que os cristãos eram acusados de magia, né? E de uma magia perversa. Primeiro porque Jesus era um crucificado, ele morreu antes da hora. Então, por exemplo, para a urbis romana, você não ter os ritos de passagem era terrível. Por exemplo, se você quisesse criar uma entidade fantasmagórica que ia trazer perturbação para você, bastava você não fazer os ritos de enterro do seu parente. Então, esses manes aí se transformavam em outros seres que iriam te perturbar e trazer mal agouros para sua família. Então, os ritos de passagem, os ritos de morte, na cultura greco-romana eram fundamentais. Aí você segue um cara que foi crucificado, por que Roma crucificava as pessoas, né, esses que incomodavam muito? Para não gerar memória, né, não podia ser enterrado, então Jesus não foi enterrado, não foi para lugar nenhum, era proibido, porque ele não poderia gerar memória em relação a isso. Então já tinha esse problema. E aí o que aquilo que a Igreja Católica chamou de pagão, né? A palavra pagão é um termo medievo, já na transição do medievo para o moderno, né? O que as pessoas das outras religiões falavam dos cristãos? Mas vocês são necromancistas, vocês estão rendendo culto a um cara que foi crucificado, né? Por subverter a ordem das coisas, né? Ele não foi enterrado, então, assim, coisa boa esse cara não deve ser, porque nem os ritos necessários ele passou. Então, vocês estão fazendo o ritual de necromancia. E isso se torna mais problemático com a gnose, né? Com o gnosticismo, porque os gnósticos iriam utilizar muitos amuletos. É por isso que você vai ter Irineu, né? O Irineu, um apologista, ele vai promover uma verdadeira guerra contra os apologistas, né? Muito de que Orígenes, que o Gismael vai falar num dos próximos encontros, a gente poderia ter muito mais coisa de Orígenes se não fosse o Irineu de Leão, por exemplo, né? E outros que combateram de forma ferrenha não só o Irineu, como outras vertentes, né, dessas comunidades cristãs, né? Então, assim, nós vamos ver que toda essa imbricação, ela vai causar muito problema para esses cristãos, fora outros problemas que eles tinham, né? Gente, o cristão nessa época era uma pessoa intojável, né? Não sei se parece com alguma coisa contemporânea. Por exemplo, na urbs romanas, esses ritos eram fundamentais. Era necessário participar das festas para agradar os deuses, para que a cidade continuasse organizada, as províncias. Os cristãos não participavam, os cristãos não se misturavam, os cristãos faziam as coisas escondidas. Depois eles passaram para ir para a praça pública para fazer prosélito, né? Foi quando os neoplatônicos começaram a entrar em conflito com eles, porque os neoplatônicos faziam ritual iniciático, né? Lá com Jâmblico, com essa galera mais importante, né? O neoplatonismo é criado já ali no século II também, né? Então a gente tem ali o encontro do neoplatonismo com o epicurismo, né, com várias outras linhas e também com o cristianismo. E aí esse pessoal incomodava muito alguns, né, representantes da sociedade. Por quê? Eles não participavam dos ritos, eles não faziam as oferendas necessárias, eles não iam aos cultos, não participavam das festas, então eles estavam desrespeitando uma noção que na urbs romana tinha de ordos maiores, né, que era o respeito à tradição, o respeito ao legado. Então, por exemplo,
Imagina, o império está num contexto de fragmentação, tem esse bando de cristão que não respeita nada, né? Os outros grupos vão respeitando, participam, fazem suas oferendas, mas muita coisa que acontecia foi também colocada na conta dos cristãos. E aí começam os padres apologistas a fazer toda um trabalho de cooptação do sagrado através da magia e dos ritos, para mostrar o quê? Olha, nós fazemos isso, só que nós fazemos isso em nome de Deus. Aquilo que não é feito em nome de Deus não pode. E é onde está a sacada bem bacana desse artigo, desse capítulo aí, né? Por quê? É de uma forma arbitrária que o cristianismo vai cooptar isso, que a igreja vai cooptar isso, né? E depois ela vai fazendo para o seu séquito, como ela, diferentemente dos ritos de magias, preocupava-se em converter adeptos, né? Então era proselitista, a magia, né, e os filósofos místicos não tinham essa preocupação de proselitismo, e aí o objetivo era, olha, a prática é igual, uma prece, um agradecimento, uma invocação, é tudo igual à magia, só que nós temos a receita certa porque nós fazemos em nome de Jesus. Então tá certo por conta disso, né? Ah, mas eu faço do mesmo jeito que você, eu utilizo as mesmas palavras, mas não é em nome de Jesus, então é pecado. Aí vai ter o processo de endemonização dessas práticas aí, né, que o cristianismo vai fazer. E aí nós vamos percebendo, nesse decorrer, nessas idas e vidas, nessas misturas, nessas separações, né, que vai haver, então, dentro da sociedade romana, um espalhamento dessas tradições, desses ritos e costumes, né? Os cristãos vão cooptar de vários locais diferentes as práticas da magia, da oração e dos pedidos, né? Vocês viram lá, eu trouxe alguns exemplos, no artigo tem alguns exemplos interessantes, por exemplo, deixa eu pegar aqui, né? Antes de falar do Teilhard e Andrés, só para a gente... aí, quando a gente chegar nos papiros mágicos e seu caráter, né? O que eram os papiros mágicos? São escritos de agradecimento, devocionais, achados nas escavações, que tinha aí a mistura do helenismo com a cultura grega, né? E aí, qual que é a grande questão desses papiros aí, né? Eles surgem justamente, de acordo com Gilvan, para mostrar que essa diferenciação entre a magia é só para subverter, né? A magia é só para cooptar os deuses e colocar. No momento foi assim, mas posteriormente isso se misturou. E os papiros deixam bem claro, né? Por exemplo, tem um exemplo lá do encanto para estabelecer relações com Hélio, né? É muito interessante, você vê que ele faz a prece, e aí ele fala assim, tem uma frase que ele fala assim, ó, venha a mim com o rosto feliz para a cama de tua escolha, dando a mim, NN, o nome da pessoa, sustento, saúde, segurança, bênção das crianças, conhecimento, uma pronta audição, benevolência, julgamento legítimo, honra, memória, graça, perfeição, beleza, para todos que me vejam, né? Sim, eles pediam coisas bem interessantes, mas eu estava lembrando, você lê isso aqui, não é igual a coletânea de preces espíritas, Kardec utiliza a mesma fórmula. Assim, é muito similar, né? Outra coisa que é interessante que tem nesses papiros e nos ritos, lá naquele outro texto do Daniel Golden tem muito, são as vozes magicais. Vocês viram aí que tem umas coisas, Abram, tem um monte de letras, é como Pirlim-Pim-Pim, né? Espectro Patronus. Então, existiam certas palavras que não têm tradução. E aí, como a gente... não tem tradução, os autores, quando vão traduzir os papiros gregos, colocam letras, né, sem nenhum tipo de lógica, só para entender que é o quê? Eu estou fazendo um rito aqui, então agora eu vou fazer as vozes magicais. Então, Pirlim, Pipim, Alakazam, que Deus Hélio faça isso para mim. Então, talvez era uma fala assim. E aí, esses feitiços, essas amarrações, né, esses pedidos de sucesso, de prestígio, vai de todos os tipos, né? Aí é muito interessante. A quantidade que a gente acha nas escavações de amarrações de amor, né? Nessa época, ao contrário de hoje, era mais homem que fazia, né? Hoje é mais mulher.
Mas aí tem lá, eu, filho de fulana de tal, da cidade tal, que trabalho com tal, estou o Deus apaixonado, eu, Deus, ele é ele que escolhia por tal, por favor, que ela não olhe para nenhum homem, que só os olhos dela se encantem por mim. Aí fazia bonequinha de voodoo com os braços para trás, tinha que enfiar os pregos no lugar certinho, amarrar do jeito certo, ou colocar num prego e colocar em determinado lugar, costurar a boca do sapo já era comum também. Então, né, então o mar, esse Mediterrâneo antigo era um encontro de toda essa cultura, não só a clássica greco-romana, mas a cultura africana. E é justamente nesse contexto que a gente vai ver o quanto o cristianismo é moldado, por exemplo, pela África, né? Cartago, Etiópia, os escritos coptas são todos africanos e vários outros. Então a gente vai ter uma importância fundamental desses bispos vindos de África, né, para a cooptação desses processos aí, né, de trazer o rito, a magia, Guilherme, ele é macumbeiro mesmo, literalmente, o artigo do Tavito vai falar, isso eram os gregos macumbeiros, eu coloquei ele aí também na bibliografia, porque é um artigo sem rigor acadêmico, um pouco, mas é muito interessante para a gente fazer essa reflexão. Mas é isso, né, eu escolhi esse texto quando o Luiz trouxe, né, falou, Diego, vamos escolher um texto, né, é uma tarefa tão difícil, a sorte é que eu lembrei dessa tese, porque eu acho que ele consegue fazer uma coisa muito difícil nesse assunto, é ser sucinto, objetivo e mostrar. Então, ele vai mostrar toda a construção desse processo. E aí, a gente começou a conversa aqui informal, falando, né, de que a gente vai construir biografias e vai criando os santos nessas biografias, né? E essa foi a grande estratégia da Igreja Católica. O que ela fez? Que não é a Igreja Católica que inventou, né? Esses homens santos já são da antiguidade. Pitágoras, através de Jâmblico, tudo que a gente sabe sobre o movimento pitagórico, a gente tem em Aristóteles, o filósofo é principalmente Jâmblico, né? Jâmblico é o grande, né, herdeiro da tradição pitagórica. Lá no artigo ele vai citar também o Apolônio de Tiana, né, que é fantástico. A gente tem aqui do nosso lado o professor Gabriel Cornélio, que é um especialista em Apolônio de Tiana, ele tem uma tese em que ele compara Apolônio de Tiana com Jesus. Bom, por exemplo, nessa época aí no Mediterrâneo, os cristãos falavam de Jesus, o pessoal falava, não, Jesus é fraquinho, você já ouviu falar de Apolônio de Tiana? Ele fazia muito mais coisa, fez muito mais milagre, andou por mais tempo na água, voltou dos mortos mais de uma vez, então, assim, os feitos dele eram muito interessantes, né? Mas o que é interessante é o quê? Com o Jâmblico, que aí vai ser uma oportunidade que a Igreja Católica vai aproveitar, e aqui vocês vão me ouvir falar só Igreja Católica a partir desse momento, porque nós estamos falando de igreja, né, nem de movimentos cristãos, nós estamos falando do papel dos bispos nesse processo, o papel da hierarquia grega, né, para eu encerrar, porque eu já estou me alongando mais do que eu queria, senão não dá tempo da gente debater, né. O Jâmblico, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma ruptura, né, na ideia de que o filósofo é só intelectual, ele vai mostrar que o filósofo é intelectual, mas tem que entender do misticismo, do processo mágico, e ele vai mostrar que só o intelecto não dá conta das coisas, né? A magia, o domínio da magia é ainda mais importante. Né? E depois a Igreja Católica vai cooptar isso e vai fazer algo interessante. Vai falar, olha, o teórico, o bispo aqui, nós tivemos os mártires, mas agora nós vamos ter... O que eles vão fazer? Eles vão pegar a ideia do santo, de Teói Andrés, que é o homem de reta envergadura, o exemplo é Pitágoras, o exemplo é Apolônio de Tiana, e aí vai falar, olha, e nós temos outros, tem os mártires cristãos da antiguidade, os nossos mártires atual, vai ter os martirológicos, que são importantíssimos na cultura cristã, mas aí eles vão trazer os filósofos, mas também tem o bispo. Então, vai criar também, né, uma honraria e um local para os bispos também. Então, eles vão ser santificados, e muitos bispos, tendo o exemplo do Antigo Testamento e a tradição greco-romana, eles vão optar também pela vida monástica, né? Então, o isolamento, o insulamento, negar as paixões, justamente para mostrar que são homens santificados. E essas práticas aí vão se alastrar por esse ambiente do Mediterrâneo antigo, né? Os magos filósofos, por exemplo, você vai ter, eu trouxe o exemplo que o Gilvan traz, que é algo bem interessante, tem muitos trabalhos bons do Brasil sobre o Juliano, o Teúgo, né? Não sei se vocês viram aí, o Juliano, ele conversava com Platão incorporado no filho dele, né? Imagina, ele invocava Platão, incorporava no filho dele e eles conversavam,
né? Então, assim, e várias outras práticas evocando outros espíritos, né? Então, muito semelhante à tradição espírita, né? De invocação, de falar desses processos aí, todos os outros, né? E aí eu vou passando para frente, falei do cristianismo, a ideia do proselitismo, deixa eu ver o que mais que é importante para a gente já conversar, né? Ah, eu trouxe um exemplo também para mostrar por quê. A vida sectária, de lamúria, de sofrimento, é fundamental para testar o sagrado desses caras também, né? Então eles têm que largar tudo, né? A vida monástica começa no Egito, né? Tem a história aqui do Paulo Simples, que eu trouxe também para ilustrar como a minha vinda do Espiritismo. Você viu que a história do Paulo Simples é bem interessante. Quem não leu, leia, porque, por exemplo, quem é o Paulo Simples? Ele era um trabalhador, né, de Helenópolis. Aí um belo dia ele volta para casa e a mulher dele tá traindo ele, tá com a amante. Ele fica chateado, obviamente, mas ele abandona tudo aos 60 anos de idade e vai virar um eremita lá, né? Vai para Antônio, que é o criador dessa vida monástica e tudo. Esse Antônio é um cara que era rico no Egito, tinha o pai de um filho de um cara que tinha muito dinheiro. Aí ele resolve largar tudo, o dinheiro do pai e a vida monástica. Lembra quem vocês isso? Né? Um monte, mas vamos falar do Francisco de Assis, que é a mesma coisa. E o Francisco de Assis, quando você pega lá o livro do Miramês, Francisco de Assis... Eu ia falar do Hegel, Diego. E eu falo de quem? Hegel. Também, Hegel. Do Engels. Do Engels, Não, tem. Essa é uma tradição, né? Mas aí você vê, falando da literatura espiritualista, de forma geral espírita, vai ter esse Paulo Simples, então ele abandona, vai virar, né, seguidor desse Antônio e tudo. E aí a vida do Paulo Simples eu trouxe, por quê? Lembra, quem aí já leu Ave Cristo? O Bezerra lá, quando encontra a esposa traindo ele com o chefe dele, o que ele faz? Abandona tudo e vai viver uma vida monástica também, né? Aí acaba substituindo o outro que morreu. Então, da onde é que essas histórias vêm? Na verdade, é um cânon de histórias que vai ter 1 milhão de pessoas com essa mesma história, e a literatura espírita apenas reproduz essas histórias que fazem parte de uma tradição, né? Então, o que o Gilvan vai trazer como fundamental? A figura do santo, né? Então, a figura do santo, a gente estava brincando sobre biografia, então, quando você tem todos esses elementos mágicos, de ritos, né, das preces, das evocações e tudo mais, você vai ter... O mais importante quando você faz tudo isso é pegar pessoas de uma vida ilibada, que servem de exemplo, sejam eles mártires, sejam eles filósofos, sejam eles bispos, e transforma todo mundo em santo. Foi o que a Igreja Católica fez. E aqueles que não eram da Igreja, o que eles fizeram? Eles endemonizaram. Com qual argumento? É porque a base daquilo que eles faziam, embora fosse a mesma da nossa, não era sagrado, era profana, era do demônio, por quê? Porque a fonte não era Jesus. Aí o Gilvan termina assim, eu vou ler só essa partezinha, que é muito interessante o final, né? Lutando para obter o monopólio do sagrado, a igreja tratará de definir com precisão, apoiando-se para tanto nas escrituras e na autoridade de seus teólogos. Isso é fundamental, mas só a escritura não basta, né? Você tem que ter o poder do sagrado. É por isso, por exemplo, que vai atribuir os 4 evangelhos, quando define esse cânon, nós tivemos 1 milhão de cânons também, mas esse que vingou, né? E o cânon da Igreja Romana não é o mesmo da Igreja Ortodoxa. Se você pegar o cânon da Igreja Ortodoxa atual, não é o mesmo, é diferente, tá? Esse cânon, por quem que eles conclamam? O Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Então, tem que ser pessoas que viveram com Jesus. As cartas têm que ser de pessoas que conviveram com Jesus. Então, é a autoridade de quem viu o Messias, né? Então, isso é fundamental para eles. E aí, né, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem, teologicamente, e não na prática, porque na prática é tudo igual, não tem diferença, mas o que eles conseguem fazer? Aí o Gilvan vai demonstrar, ele consegue fazer a separação entre o santo e o feiticeiro, a prece do encanto, o milagre da magia. Mas, a rigor, qual que é a diferença? É só a fonte de onde promana a força. A fonte são nos deuses pagãos, ou na natureza, né, nos manes e nas forças da natureza, e a outra é do Messias, de Jesus, né? E quando você olha para o Antigo Testamento, a coisa fica mais complicada, né? Porque vários daqueles que lá estavam eram magos, Jesus era um mago. Inclusive, saiu um texto recente
do André Chevitarese, que o nome do livro é Jesus o Mago, né? Remontando essa tradição, porque Jesus, ele fazia todas as práticas de magia que os magos faziam, e todos os outros, o Orígenes também tem várias passagens sobre ele, assim, e outros apologistas da igreja que tem essa passagem, né? Aí ele termina, na sociedade do século IV, o bispo e o monge parecem com uma frequência desconcertante, desempenhando as mesmas funções dos magos e astrólogos pagãos, né? E aí, o que destaca a Igreja Católica é o quê? A sua capacidade de não apenas gerar um discurso de poder hábil o suficiente para desqualificar a ação do sobrenatural dos seus adversários, então é um discurso desqualificador. Os apologistas, que é um estilo literário, ao mesmo tempo eles eram defensores, mas eles eram o quê? Os atacantes da igreja. Então eles pegavam a estrutura, eles iam desmontando isso, buscando as fontes, né? E aí, o que a igreja fez para encerrar, para a gente debater, né, para não ficar muito tempo só eu falando? A igreja foi capaz também, além de destruir, né, como é que a gente pode falar? Destruir biografias, né, literalmente foi isso que foi feito, e as fontes, mas ela conseguiu o quê? Produzir seus próprios taumaturgos, de modo a possibilitar a substituição do feiticeiro pelo santo, sem agredir a consciência da população, a qual depositava nos seus magos uma confiança secular. Então, se tem algo que pode ser admirado na igreja, foi essa capacidade, e é uma capacidade intelectual, de sofisticação linguística e escrita, que eles conseguiram, sem violentar aqueles novos adeptos, e sem violentar aquela sociedade, que era um caldeirão cultural, e isso era propício, isso era muito bom, né? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o Nero, que atribui ele queimar Roma, coitado nunca fez isso, né? Mas no palácio de Nero tinha um cantinho lá para Jesus, ele fazia, por via das dúvidas, ele fazia uma oferenda para Jesus também, ele fazia para todos que ele acreditava, mas esse Jesus parece que ele é poderoso, que está crescendo esse povo aí, por via das dúvidas eu vou fazer minha oferendinha para ele, né? Porque vai que, certo? Então, assim, essa foi a grande sacada dos cristãos. Se a gente parar para pensar e voltar na antiguidade, a leitura que esses caras fizeram da sociedade foi uma leitura genial, porque eles aproveitaram um caldeirão cultural de várias etnias, de vários povos, várias línguas, né? O império que tentava unificar esse processo conseguiu aproveitar tudo isso que acontecia nesse Mediterrâneo e inserir a sua filosofia, a sua teologia, sem causar grandes rupturas, né? Grandes combates, né? Que a gente vê que foi assim mesmo, né? Então, os combates maiores entre os cristãos eram entre eles mesmos, né? Então, entre os outros, eles conseguiram cooptar de forma mais clara. E aí, foi assim que eles conseguiram inserir nesse marco cultural, né, as ideias cristãs, trazendo o quê? Para a Igreja Católica? O monopólio do sagrado, né? E aí nós temos justamente as histórias eclesiásticas vão justamente ressaltar todas elas, né? A gente tem várias histórias eclesiásticas aí desses pensadores até o século V, por exemplo, que é uma forma literária também de escrita, em que eles vão mostrar como é que a igreja, né, se mostrou sagrada perante as outras religiões e as práticas mágicas, né? Então, assim, de grosso modo, um resumo muito resumido, só para a gente começar a debater, e aí eu vou tentar ser mais sofisticado no debate, né? Eu só queria apresentar a ideia central, e a tese toda é essa, tá? Porque no final o Gilvan vai mostrar o quê? Que tudo isso também era poder político, né? Porque o Império utilizava isso para a organização, que era o moros maiores, né? Então, pessoal, a religião em Roma, as práticas mágicas, as práticas religiosas era fundamental para a ordem da sociedade. É por isso que o cristianismo deu tanto trabalho, né? Porque eles não praticavam, mas depois eles acabaram sendo adotados, né? E se tornaram a religião do império aí, né? E aí continuaram brigando entre eles. Depois que o cristianismo parou de brigar com os outros, brigou entre eles, continua brigando até hoje, de vez em quando briga com os outros também, para não perder o costume, né? Essa é a tradição nossa ocidental. É isso. Bom demais. Céunia, você com a palavra, querida. Gente, agora eu vou fazer o que eu não sei fazer, viu? E nunca fiz. Então, vou fazer do jeito Céunia de ser. Então, quero agradecer a oportunidade, Luiz, porque, assim, foi tudo muito corrido, né? Meu final de semana foi bem aproveitado, né, de carnaval. Então, assim, eu estava assistindo uma série oriental, e do nada, assim, eu comecei a ver coisas na série que eu não estava antes vendo, né?
Aí eu falei, gente, olha que legal, a série tem coisas que eu estou estudando, né? Então, assim, é muito interessante, porque agora, há pouco tempo atrás, eu tirei uma foto no amanhecer do dia e mandei num grupo. E uma amiga logo em seguida escreveu: Eu vejo uma mulher. Gente, eu nunca imaginei aquela mulher naquele canto ali. Eu não parei para tirar aquilo, né? Então é tão interessante, porque às vezes a gente não vê coisas, né? E eu passei a ver também, depois dos estudos, coisas no filme que eu não estava vendo, né? Então, os três textos, né? Eu vou trazer um pouco de cada um e não vou falar assim, todo esse, todo aquele outro, não, porque vai me cortar e aí vai tirar meu raciocínio, né? Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu coloquei aqui logo no início desse texto principal, né, que ele coloca, que é esse aqui do Ventura, né? Gilvan Ventura Silva, né? Então, é que eu achei assim muito interessante, porque ele começa definindo essa questão da magia, da feitiçaria, da bruxaria, do sortilégio, né? Então, são os vários termos, né, que a magia ela tem para ele, né? E ele coloca também, né, que eles expressam essa vontade humana de transcender, né, o espaço dessa experiência cotidiana decodificada pelos órgãos do sentido, né, visando alcançar a dimensão da realidade capitável por recursos sobrenaturais, esotéricos ou mágicos, né? Então, e ele mostra também, né, que ela acaba trazendo uma compreensão desse modus vivendi da sociedade, né? Então, e ele vai mostrando os autores que, num primeiro momento, começaram a fazer uma leitura mais no campo antropológico, aí depois entra a sociologia, a psicologia, a história, né? Tanto que tem um desses livros, desses textos aqui, né? A espiritualidade suméria como agente do pluralismo religioso mesopotâmico, que ele traz vários termos que vão sendo utilizados naquela época, e é muito interessante, porque tem um momento que ele mostra, né, essa questão do significado dos termos que vão sendo trazidos nesses textos de magia, e um desses autores, acho até que é o outro da letra menorzinha, ele mostra para a gente que nem é bom a gente traduzir do grego os textos, porque ali já perdia um pouco do simbolismo que estava lá e da força, né? Achei isso também muito interessante. E voltando aqui para esse texto aqui da Mesopotâmia, né, que eu achei muito interessante, foi quando ele mostra aqui para a gente que na sociedade lá, eles usavam um outro termo. Peraí, eu dobrei, agora que eu lembrei onde está. Eles usavam o termo zargão, e na nossa sociedade não, né? Nós usamos Moisés, né? Então, tem dois fatos que eles citam que são semelhantes também, né? Que são divindades, são seres da época, né? Que tem aquelas histórias da época, e ele traz isso também, né? Outra coisa também que eu achei assim muito interessante é que eu nunca tinha pensado, por exemplo, né? Mas eles colocavam essas plaquinhas, né, das maldições até debaixo da água, né? Que em Atenas usavam muito isso, né? Tinha uma fonte lá e tinham várias, né, plaquinhas debaixo da água. Então, eu achei isso muito interessante, assim, nunca iria parar para pensar nessa coisa de colocar debaixo da água. E aí, gente, assim, por incrível que pareça, o tanto que essa transposição das coisas vão acontecendo, aí vocês estão aí falando e eu acompanhando, né? Eu
olha só, tem o trabalho da dona Edela Arzil no interior de Campinas, no interior de São Paulo, que é aquele atendimento em Votuporanga, né, das materializações, e ela manda a gente, ela passa um texto para a gente fazer as leituras, e eu vou ler só um pedacinho desse texto, né, para vocês me dizerem alguma coisa. Aí é o final. O final é assim: que o braço do Onipotente recaia sobre quem queira fazer o mal, que fique imóvel como pedra, enquanto nós, pobres pecadores, continuaremos a serviço do nosso Senhor. Amém. Leva o que trouxeste, Deus, nos benza com sua santíssima cruz. Deus, nos defenda dos maus olhos, do mal olhado e de todo o mal que nos quiserem fazer. Quem faz o mal é o ferro, eu sou o aço. Quem faz o mal é o demônio e eu sou o embaraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu achei interessante, porque esse pedaço, há pouco tempo atrás, eu até pedi para o filho dela, falei, você podia me explicar por que aquilo é assim, né? E agora, hoje, né, a gente conversando aqui, aí minha ficha caiu, eu falei, olha, que coisa interessante, né? Agora que eu estou entendendo, né? Então, para mim, acaba sendo um texto, essa parte do texto, né, bem claro, essa coisa, como é que fala, Diego? Qual o termo que eu posso usar, né? Quando esses dizeres que usa. São placas mágicas, né? Textos mágicos. São as plaquinhas mágicas, né? É porque na antiguidade não usava papel, né? Não tinha. Mas é isso. A coletânea de peças espíritas é um conjunto de plaquinhas mágicas que Kardec utilizou. Né? É isso. E a fórmula é a mesma, inclusive as palavras de evocação são as mesmas. Né? E eu acho interessante isso, porque que tem as boas, né? As que são boas e as com maldade. Aquelas que são também, por exemplo, de profissão. Eu achei muito interessante, né? Porque, por exemplo, entre uma mesma profissão, se o cara era oleiro, o outro era aquele do ferro, né? Do cavalo, eu esqueci o nome agora. Então, sapateiro, então, entre eles, né, eles faziam magias, né, entre um e o outro. Você podia pedir para alguma entidade fechar a sapataria do outro para só a sua vender, né? Então, existia isso, era comum. Então, assim, eu achei isso, assim, também muito interessante. E fecha também essa coisa, né, das questões mesmo, desse modus vivendi da sociedade, que através dessas leituras que a magia nos traz, a forma que elas eram utilizadas, elas nos trazem um pouco essa compreensão desse modus vivendi da sociedade, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, porque não tinha uma coisa assim bem clara, que fulano pode fazer, ciclano não pode, não tinha isso, né? Então, era um recurso que muitas das vezes era utilizado pela sociedade, né? Então, foi outra coisa que eu também achei muito interessante. E lá nesse filme, a série que eu estou assistindo, então, assim, era abominado o fato de você usar magia, né? Principalmente para fazer o mal, né? Então, dentro do Império lá, isso não era uma ação correta, né? Agora, é muito interessante porque a gente vai observando, né, a movimentação que nós, como sociedade, independente da religião, porque era um critério mais moral do que religioso, no caso aqui, eu trazendo essa comparação para o filme, né? E o autor também ele fala sobre isso, que muitas das vezes, eu mando o link para vocês no grupo, que muitas das vezes tem mais um critério moral do que um critério religioso, né? Que muitas das vezes até a própria religião surgiu antes, mas que a magia ela surge nesse contexto aí, né? E muitas das vezes numa forma de discriminação. E aí aquela relação que o Diego fez, né? A questão dos cristãos que também eram discriminados, né? Então discriminação era uma coisa do que fugia, né? Ao modus vivendi da época, né? Que é outra coisa que o autor também coloca. Então, não sei se era isso que eu teria que fazer, gente, mas, assim, que foram as coisas, assim, que me encantaram, é lógico. Agora, com relação à temática desse semestre,
Eu penso que, na minha questão, por exemplo, né, quando o Luiz traz sobre a questão das espiritualidades, né, Luiz? Como é que ficou mesmo o tema? Me ajuda a lembrar do semestre. Nossa. Eu não vou recordar aqui agora, não, peraí. Não, tudo bem. Mas, assim, a correlação que eu começo a fazer é bem essa coisa... História e diversidade do espiritualismo. É bem essa coisa, porque os textos, eles trazem um caráter histórico, né? Então, assim, dessa coisa sabe, aquela coisa que está começando, né? Que está trazendo. Então, eu gostei nesse sentido, né? E até porque a forma embrionária nossa de lidar com essa essência nossa, da nossa própria espiritualidade, né? Então, eu penso assim, que quando o cara vai com inveja do outro, o recurso que ele tem é o da inveja, né? Mas, na verdade, quando ele faz aquela movimentação, aquela ação, ele está usando recursos, né? Que são os que ele tem, né? Para tolir, para impedir o outro de crescer, né? E que aí eu acho assim que são coisas interessantes da movimentação nossa, como gente, como pessoa, como ser humano, né? E essa coisa aí da definição, né? Da transcendência do espaço da experiência cotidiana, que é esse texto que é do Gilvan Ventura, né? Que eu acho assim interessante essa definição que ele começa, né? Então, eu penso que talvez seja isso aí que possa ajudar muito para a gente nessa coisa da gente começar a fermentar as ideias, né? Então, eu dou por aberta aí, gente. Se eu for ter mais alguma coisa aqui, alguma lembrança enquanto vocês estiverem fazendo, eu vou trazendo, tá bom? Obrigada. Obrigado, Célia. Mas você me ensina, viu, Luiz? Não, tá ótimo. Diego, eu queria fazer algumas questões para você que me foram despertadas pela leitura e a conexão do interesse específico que eu tenho de construção teórica e conceitual dentro desse campo de estudo das religiões, especialmente das religiões espiritualistas. A mim me parece que o trabalho que você nos traz, ele tem um impacto bastante grande, porque ele claramente demonstra que essa tradição espiritualista, né, que a gente normalmente localiza ali no século XVIII para o século XIX, né, Swedenborg e depois Allan Kardec, pela importância que adquire na religiosidade brasileira, na verdade, são tradições cuja herança fundamental remonta à antiguidade. Né? E também conduz a uma perspectiva de superação. A mim me parece que assim, a superação aqui neste momento, mas as ciências sociais já superaram isso já faz um certo tempo. Superação dessa noção preconceituosa de magia, né? De separação de magia e religião, religiões mágicas e as religiões tradicionais, foi uma coisa fundada muito pelo cristianismo. E aí tem a origem disso, está lá no século IV, século V depois de Cristo, que é o debate teológico da institucionalização do cristianismo, né? A institucionalização do cristianismo que gera a necessidade de uma articulação dogmática bastante nítida que definisse a identidade cristã de uma vez por todas, inclusive com a exclusão das diferenças, né? Todas as religiões, quando se institucionalizam, de certa forma, fazem isso. Mas aí me surgiram algumas dúvidas, e eu queria, inclusive, eu vou fazer todas as perguntas de uma vez, porque aí você pode responder de uma vez só, para a gente não ficar só nós dois conversando e tirar a oportunidade dos outros. A primeira questão diz respeito à questão do que você falou agora há pouco, da relação dos cristãos com os romanos no cristianismo primitivo
quer dizer, antes do cristianismo, de fato, ser assumido pelo Constantino e se tornar a religião oficial de Roma. Você pontua que a relação com o cristianismo era uma relação meio conflitiva, porque o cristão não participava dos ritos de festa para agradar os deuses, que eram as práticas romanas. E aí me surge uma dúvida, né? Talvez muito por ignorância desse período histórico mesmo, né? O que eu já estudei de Grécia e Roma foi muito aspecto político, organizacional, pouca coisa da religiosidade eu conheço dessa antiguidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: havia de fato, é legítimo a gente falar isso, uma exigência do cidadão romano para que não romanos ou não cidadãos de Roma, que era o caso dos judeus, né, que em geral eram escravos, participassem dos ritos romanos? Isso era considerado relevante? Até que ponto isso? Porque não é normal isso. Por exemplo, em Atenas, por exemplo, eles tinham os ritos aos deuses, mas eram reservados aos cidadãos atenienses. Os chamados metecos, que eram os estrangeiros, quando entravam em Atenas, não se exigia deles nenhum tipo de tributo aos deuses, porque nem seres humanos direito eles eram. Os estrangeiros, os escravos, eram um pouco diferentes dos animais, né? A cidadania grega é uma coisa muito específica. Inclusive, havia atenienses a que eram negada a cidadania. Então, a primeira pergunta que eu te faço é isso: até que ponto isso é verdadeiro? Porque eu fiquei com dúvidas em relação a isso. Não é normal, numa civilização antiga, que exista uma exigência, uma expectativa de que estrangeiros participem dos nossos ritos, e isso cria algum problema. Até porque, isso eu posso dizer para você, Diego, a relação dos romanos com os cristãos foi uma relação profundamente contraditória, né? De fato, eles eram pessoas como as nossas testemunhas de Jeová hoje, né? Pessoas consideradas muito fechadas, muito convictas das suas próprias crenças, que eram crenças absurdas, levando em consideração a negação da própria existência dos deuses, né, em função de um deus estrangeiro. O monoteísmo era um escândalo para Roma. Entretanto, com o episódio das perseguições aos cristãos, né, que chegaram ao cúmulo de sacrificá-los no Coliseu, né, de queimar os cristãos do Coliseu, entregar as feras, né, fazer da morte dos cristãos uma espécie de cerimônia, uma espécie de diversão. Ao mesmo tempo, houve um processo bastante interessante, que é descrito por alguns historiadores, de sedução do patriciado romano. Por quê? Porque quando o patrício romano adoecia, especialmente se fosse uma doença de pele, que era considerada uma maldição dos deuses, e essa pessoa na antiguidade toda fazia isso, né? Inclusive na Judéia, afastada do convívio social, o cristão era aquele que ficava com a pessoa doente. Era aquele que cuidava que cuidava dos enfermos. Era aquele que, quando o patrício envelhecia, era o que ficava cuidando Então, a mansuetude do cristão foi uma coisa que, devagar, foi seduzindo o povo romano, tanto o patriciado quanto a plebe, levando até um ponto em que a perseguição para eles começou a ser considerada pelos próprios romanos como uma coisa injusta, como uma coisa absurda e tal. E aí houve casos de famílias romanas que escondiam seus cristãos, que protegiam os seus cristãos, até que houve a conversão do Constantino, já no episódio de decadência de Roma, depois das invasões bárbaras, e aí o cristianismo ressurge como uma forma de recuperação do Império Romano. Mas a pergunta que eu te faço é isso: essa coisa da exigência do culto me pareceu estranha. Segunda pergunta que eu te faço, aí eu vou fazer mais rápido.
o conceito do taumaturgo. O autor ele faz uma opção, ao falar do mago, nem sacerdote, nem profeta, mas o taumaturgo. E aí, com essa ideia do taumaturgo, ele aparentemente unifica a prática da magia como integrante de toda e qualquer tradição religiosa, inclusive da cristã. Essa minha leitura é correta? E sendo ela correta, se ela for correta, até que ponto nós podemos utilizar a noção de magia para efetuar uma diferenciação entre as religiões salvacionistas e as não salvacionistas? Percebe? Até que ponto a gente consegue sustentar a ideia da separação entre sagrado e profano que demarca a religiosidade cristã? E aí tem um negócio no texto, um momento no texto que eu achei genial, que é assim, o sagrado não como algo inalcançável, mas o sagrado como suprassensível. O acesso ao sagrado é uma espécie de sexto sentido, e não algo inalcançável. Então, essa separação radical entre o sagrado e o profano, que é característica da religiosidade cristã, e foi aqui uma das coisas que serviu de base para dizer, o cristianismo não é uma religião mágica. Certo? Assim, inclusive, a forma como eu teorizo, Diego, essa coisa do sagrado e do profano, não é nem do sagrado como suprassensível e do sagrado como inalcançável, ou como inalcançável. Mas eu digo assim, que as religiosidades espiritualistas, não salvacionistas, as religiões de iluminação, as religiões evolucionistas, elas rompem com essa ruptura entre sagrado e profano. Sacralizam o mundo cotidiano, o mundo profano, e profanizam o mundo sagrado. Os espíritos estão no meio de nós aqui, batendo papo, nos influenciando, influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente imagina, etc, etc, etc. Certo? Então, assim, você não vai achar o espírita, ou o macumbeiro, ou que faz essa separação. O profano está onde? O profano está aqui junto comigo, porque todos nós vivemos no mundo sagrado. Então, essa separação, ela deixa de existir. Enquanto que no cristianismo, não. O mundo do sagrado é um mundo efetivamente separado, e qualquer comunicação com os dois é um negócio que derroga as leis da natureza. É o milagre. É o episódio do milagre, que é feito por Deus e não por um mago. Percebe? Então, todo o meu questionamento nessas outras perguntas diz respeito a isso. Até que ponto nós podemos utilizar, de fato, um conceito como a taumaturgia, o conceito de taumaturgo, que é o mago, mas sem o acento do preconceito da magia, né? Mas que é o mago, até que ponto nós podemos aplicar o conceito do taumaturgo, por exemplo, ao santo católico ou ao profeta cristão, uma vez que a relação entre sagrado e profano nessa religião me parece completamente diferente dessas religiosidades espiritualistas que a gente vê que são anteriores ao próprio cristianismo, que elas são ancestrais. De toda forma, assim, puta merda, que estudo bom, viu, cara? Parabéns mesmo. A temática que você nos trouxe, assim, a mim me iluminou um punhado de coisa, me mostrou alguns caminhos que eu não tinha percebido ainda. Obrigado demais. Muito bem. Quando eu selecionei esses textos e propus, eu estava muito ligado justamente àquilo que você veio falando no semestre todo, acerca do espiritualismo e das religiões de salvação e iluminação, né? Uhum. Porque essa ideia não era clara na antiguidade. Né? E assim, o que você começou falando é o quanto é importante isso, né? Porque eu, particularmente, por que eu sou um apaixonado pela antiguidade? Porque tudo que a gente vive agora, o berço está ali. Né? Não é em vão, por exemplo, que Weber e Engels, até as teses de doutorado deles é em história clássica, em história antiga. Os dois têm o doutorado em história antiga, né? Filosofia antiga um, história antiga o outro, né? Mas vamos lá as perguntas, né? Para ser sobre a relação do Império Romano com os cristãos e com o judaísmo. Então, vamos começar pelo Império Romano.
O Império Romano era extremamente complexo e grande. Você teve período de poder centralizado, e nesse período especificamente que o Gilvan está escrevendo, é um período em que você tem 4 imperadores, você tem expoentes diferentes, e você tem uma diferença entre Roma, no centro do poder, e Roma das províncias. O que acontecia? A Roma, ela tinha sempre os éditos dela e as leis, e alterava de acordo com os imperadores. Ela sempre indicava, né, que a população participasse dos ritos, que a população participasse das festas, que era importante para o império, só que ela não obrigava. Mas o que acontecia nas províncias? A população que viu os cristãos se isolando não participava, eles começavam a questionar o poder do império. Então, muitas vezes, o império tinha que agir de forma virulenta, e às vezes para demonstrar força, para não deixar com que as províncias degringolassem nesse costume, nesse hábito. Então, os cristãos incomodavam as pessoas que conviviam com eles. Tem até uma peculiaridade da cultura romana, e aí não abordando a questão da religião, mas as aulas que eu dou de política e cidadania na graduação e na pós-graduação do jornalismo. Uma das coisas que eu sei da cultura romana é que foram os romanos que inventaram a noção de cidadania como algo que pode ser outorgado a quem não pertence à cidade-estado. Se você vai na história de Atenas, por exemplo, uma das coisas fundamentais para você ser cidadão ateniense é ter nascido lá. O estrangeiro não tem a menor possibilidade de ser cidadão. E assim eram todas as cidades da antiguidade. Em Roma, não. Com o desenvolvimento do Império, a expansão do Império Romano, uma das formas do Império Romano controlar as províncias era justamente concedendo a cidadania romana para as elites dirigentes dos povos conquistados. Nós conhecemos um cidadão... Diego, fecha seu áudio aí. Que é Paulo de Tarso, por exemplo, era um cidadão romano, era um rabino judeu que recebeu a cidadania romana. Então, ele tinha uma espécie de dupla cidadania. Essa coisa foi uma novidade, uma invenção em Roma, uma invenção de Roma. O que eu não sabia é que isso se desenvolvia na conflitualidade religiosa. Por quê? Porque os impérios da antiguidade, isso foi verdadeiro até o Império Otomano, mudou com a criação do Estado-nação na modernidade. Mas os impérios da antiguidade, eles eram todos eles tolerantes, inclusive com a existência de outros estados nos povos conquistados. É por isso que, por exemplo, na Judéia, que a gente conhece aí do Novo Testamento, na Judéia tinha o pretor romano, que no caso da crucificação de Jesus foi o Pôncio Pilatos, e tinha o rei. O Herodes, por exemplo, lá no episódio do nascimento de Jesus, e tinha o Herodes, que é um rei local, que coordenava, que governava com autorização de Roma, com 2 restrições. Não podia decretar pena de morte, porque só o romano que podia, por isso que Jesus foi crucificado, e não podia cobrar imposto. Quem cobrava imposto era o romano. Né? Então, assim, quer dizer, quando você tira essas 2 coisas, a capacidade de matar e a capacidade de tomar dinheiro, você tira o poder inteiro. Que é o instrumento da força e o instrumento do recurso material, são as 2 fontes grandes de poder. O resto tudo fica simbólico. Né? O resto tudo fica simbólico, vira ostentação simplesmente, mas poder de verdade nenhum. E aí a submissão se dava. Mas, assim, o âmbito do religioso é o âmbito do simbólico. Os romanos não se metiam nisso. Tanto é que Jesus Cristo curar o filho de um centurião foi meio assim, escandaloso, estranho. Os judeus estranharam muito isso, né? Porque são culturas completamente diferentes. Por isso, a pergunta que eu te fiz, eu ainda assim ainda estou muito na dúvida em relação a isso, mas é interessante para a gente compreender que, de repente, havia um espaço de negociação de sentido interreligioso na Roma Antiga, com finalidade de sustentação do processo de dominação, claro. Isso não é nenhum conflito hoje na história clássica, né, entre especialistas romanos. As orientações, você tem documentos, né, são documentais de participar dos ritos, e isso incomodava as populações, mas é fato que Roma era muito tolerante, tanto é que ela aceitava todas as religiões. E, por exemplo, o problema dessa história, que hoje não se segue mais nos estudos clássicos, é que a maioria dos historiadores que contam da história romana
são historiadores cristãos, que puxam lá para o cristianismo. O Gilvan, a Ana Tereza, que é minha orientadora aqui, que é especialista em Império Romano, são justamente pessoas que vão na contramão disso, e hoje a história clássica já não trabalha nessa perspectiva. Por exemplo, você falou de Pôncio Pilatos, essas coisas. Tem uma série de informações aí que foram inventadas, são arremedos do século IV, né? Por exemplo, Pôncio Pilatos nunca julgou Jesus, não aconteceu isso, né? Uma pessoa crucificada não passava por esse tipo de julgamento, né? Então, o soldado romano, que você bem lembrou, quem era o soldado romano da província? Era alguém daquela província que foi romanizado, mas ele não era romano, ele nem entendia o objetivo do Império Romano, ele não tinha essa noção de identificação. Então, o que acontece? Você teve períodos em que o cristianismo era muito permitido, você teve períodos como Diocleciano, que perseguiu muito, né, os cristãos, porque incomodava socialmente, não era nem uma demanda do império em si, mas às vezes demandas sociais, a questão, por que o Império Romano, a gente não fala que ele declinou mais? Esse é um conceito que foi abandonado, ele fragmentou, e um dos motivos está na sua fala, né? O pessoal não estava mais pagando imposto, ficou grande demais, difícil de governar demais, e você tem relatos, por exemplo, de famílias ricas que iam para o interior, saíam da cidade para não ter que pagar mais imposto. Então, Roma teve uma tolerância muito grande. Mas aí tem uma peculiaridade. Uma coisa é a relação de Roma com toda a extensão do cristão e na Judéia. A relação de Roma com a Judéia era completamente diferente da relação com todas as outras províncias. Por quê? Era um povo mais belicoso, né? A Revolução de 70 foi uma revolução muito, muito problemática para Roma. Roma mandou matar todo mundo, né? Você tem os relatos do Flávio Josefo, do Filon de Alexandria, né? O Flávio Josefo foi um daqueles... A Revolução de 70 e a Revolta Civil? A Revolta Servil, a Revolta dos Escravos? Não, a Revolução que teve em Jerusalém, do Templo de Jerusalém, dos judeus, né? A Revolta dos Escravos foi posterior. Porque você fala 70, o Espartaco foi 71 a.C. 71 a.C., isso mesmo. Okay. Aí, ali, por exemplo, Roma teve que reprimir, mas a relação de Roma com os judeus, porque era um povo muito fechado, eles não se misturavam, então era muito específico, então era uma relação extremamente conflituosa, né? Mas os indícios dos profetas, tudo, então, sempre foi muito bem tolerado. Contudo, o exílio dos cristãos, outro grupo que, por exemplo, Roma perseguiu, que quando a gente vai estudar, percebe, eram os seguidores de Ísis, né? Porque os seguidores de Ísis, eles faziam os ritos completamente secretos, eram tão secretos que a gente não tem nada do que eles deixaram, né? Nós temos as escavações que mostram os templos e tudo, mas o que eles escreveram, por exemplo, a gente não tem tábulas dele, não tem nada escrito. Então, os romanos perseguiram esse grupo também, então, né, e os cristãos, eles incomodavam muito socialmente por isso, porque nas províncias era comum a participação nas festas, nas oferendas, então, você tinha cerimônias públicas, não era uma obrigação, mas era uma recomendação. Aí o que acontecia? O determinado grupo cristão começava a não ia, aí naquela província um outro povo invadia lá e conquistava. A culpa era de quem? Do cristão que não fez a oferenda adequada. Isso é a ordens, né, amores maiores que eu falei. Não é que era, né, obrigado, eles não eram coagidos. Só que a insistência em não fazer começou a causar estranhamento na população regional, e as lideranças regionais reclamavam para Roma, e Roma tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Senão ia gerar transtorno naquelas regiões, né? Então, assim, isso é tudo documentado, tudo que eu estou falando, por exemplo, o jovem Plínio, o Plínio Velho, né? E é lógico que a história antiga, ela tem uma outra peculiaridade. Luiz, na história antiga, o texto nunca é fundamental para entender ela. Você não pode acreditar num texto sem os recursos materiais, né? Por exemplo, né, todo o Novo Testamento é uma junção, né, arbitrária, né? E aí você sabe quando eles foram juntados, por que foram juntados e por quem foram juntados. Então eu não posso pegar nenhum texto. Por exemplo, quem atribui que Nero mandou queimou Roma com os outros cristãos? Foi um inimigo político de Nero, está escrito isso. Só que hoje, com as investigações e com os documentos, a gente sabe que isso não aconteceu. Não foi Nero, ele não culpou os cristãos, muito menos ele botou fogo, né? Então, assim, você tem outras questões que foram trazidas, e a gente tem a indústria cinematográfica que vem vendendo essas ideias para nós do passado. Então, a relação com os cristãos era essa, só que a relação com os judeus sempre foi um povo fechado ali, depois da Revolução em Jerusalém, que morreu muita gente, né, o Flávio Josefo tem uma extensa obra, mas mesmo o Flávio Josefo, historicamente, ele é importante, só que tem um monte de dado que ele erra ali no meio, né, e o Flávio Josefo é um traidor, porque ele era judeu, um general judeu,
Aí, quando houve a revolução, que ele viu que os romanos iam matar mesmo, ele foi pro lado dos romanos. Falei, eu vou ficar no meio desse judeu aqui, nada, o negócio. Mas ele é fundamental, porque Flávio Josefo vai falar alguns eventos de Jesus, vai falar de como é que se organizava essa sociedade judaica, né? Vai ter o filho de Alexandria, só que aí tudo que você pensa, fala, Luiz, sobre a patrística, é tudo enviesado. Por quê? Porque eles estavam querendo fundamentar essa nova religião. E aí o Gilvan, pulando lá, antes de ir para a sua... Eu vou passar para 3, depois eu volto, depois o Gilmar fala que ele quer falar. Mas eu vou pular para 3, depois eu volto na 2. O Gilvan vai trazer lá no final, como eu ressaltei, o que a Igreja Católica faz? A noção de sagrado e profano, o que era o sagrado? Para todo mundo, o sagrado era, né, o domínio que esses taumaturgos, esses filósofos, esses iniciados tinham, que depois se popularizou, né? Você tem até no texto de Gilvan, tem um quadrinho lá, falando que as placas mágicas não eram para a população comum. Por quê? Porque eles não sabiam mexer com aquilo. Só que lá no texto do Olden, eu trouxe justamente ele para mostrar que é igual assim, ó, isso aqui é de iniciado, só que o pessoal já praticava. Por quê? Porque se tornou algo comum socialmente. As pessoas viam os ritos, só que os cultos dos seguidores, você tinha lá os templos de Cibele, por exemplo. Você tinha o culto que era destinado à população, e você tinha o culto que era interno, que aí ninguém podia participar. Por exemplo, nos templos, a maioria dos templos a população não podia entrar, só entrava sacerdote, né? Então você tinha essas relações. Aí o jâmbico, por isso que o papel do jâmbico ali é fundamental. O jâmbico, ele vai começar a diminuir o papel do oráculo e dos templos, que ele vai falar, olha, qualquer lugar é lugar de profetizar, de trazer as coisas. E aí o que a Igreja Católica faz nesse sentido? É o que o João fala, ela vai criar o monopólio do sagrado. O sagrado pertencia a todos. E aí, qual que é o discurso? É o discurso dogmático teológico. Olha, nós dominamos o sagrado, porque o sagrado só pode vir das mãos do Senhor. Né? E o único Senhor é Jesus. E eles vão fazer todo um trabalho apologético, né, de destruição de reputações mesmo. Então, ele vai diminuir as figuras, os deuses, então eles vão criar endemonização. Né? Então, por exemplo, o demônio para os romanos não era o que nós temos como demônio, né? E aí nós vamos ter todo esse enviesamento que a história pegou para si e veio contando. Você pega Paul Veyne, por exemplo. Paul Veyne, ele faz toda uma história de Roma tentando colocar o cristianismo como uma evolução do paganismo. Como outros famosos historiadores, o Jacques Legoff foi denunciar isso. Falou, não era assim, não tem nada de evolução nesse negócio aí, não. Vocês estão ficando malucos? Né? Mas assim, você pega grandes historiadores, eles vão fazer toda uma história completamente enviesada, como se o cristianismo fosse um passo superior, né? Por isso que eu coloquei aquele texto do Guarinelli, da introdução do livro do Gilvan, ele fala, olha, os fenômenos, esses fenômenos que você pergunta, Signatis, eles não são autoexplicáveis, eles são sintomas de uma sociedade multifacetária, plural, cheia de conflitos, cheia de religiões, que dependendo do imperador ou da província, tinha um nível de liberdade gigantesco num período de 4, 5, 10 anos, e logo depois tinha um período de perseguição profundo, por exemplo, os martirológios. Cristão morrer ficou ótimo para os cristãos. Né? Então você tem vários textos disso, você tem inclusive relatos históricos de grupos cristãos que se ofereciam para ser assassinados pelas legiões romanas. Né, para você ver essa prática. E a questão do taumaturgo aí, é isso que você falou, né? O taumaturgo, e é o que o Gilvan vai tentar defender o tempo todo, né? Quem é o taumaturgo? É aquele que unificou uma vida reta, ilibada, né? Que é o Teioi Andres, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter essa iniciação, esse período de superação das paixões, né, materiais, vai ser um grande intelectual também, né? E aí a igreja vai cooptar essa figura e vai transformar no santo. Né? Veja a história de todos os padres apologistas, os padres do deserto, e posteriores, Agostinho. O que Agostinho teve para falar do mais famoso? Né? O Etienne Gilson, que é um dos maiores especialistas nesse período, no livro dele, A História da Filosofia Cristã, o capítulo destinado a Agostinho, ele fala, Agostinho, o mestre do Ocidente. Quer dizer, você olha, nossa, mas que ele botou Agostinho como mestre, quer dizer, o Gilson pensa que é um dos maiores especialistas, mas quando você lê a filosofia cristã dele, é completamente enviesado, é para mostrar o cristianismo como algo superior. Um livro dele que é fantástico, um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, chama Filosofia na Idade Média. Traz coisas fantásticas, mas é o tempo todo enviesado, é mostrando o cristianismo como uma etapa superior, que é hoje a perspectiva que a história abandonou.
né? Que aí você vai ter uma história laica, e muito do que a gente tem um problema, né? Eu tenho alguns alunos, por exemplo, seminaristas num colégio que eu dou aula. De vez em quando eu falo umas coisas lá, esses dias eu falei do surgimento da igreja, mas tem um seminarista lá que ele ficou revoltado, né? Falei, cara, você está falando de teologia, eu não vou discutir teologia, porque a gente confunde muito o que é teologia com história por conta da nossa cultura. Mas então, assim, a grande sacada do cristianismo é no discurso, é o poder do discurso, por isso que ele começa esse texto com linguagem e poder da magia, né? A magia, acima de tudo, é o capital simbólico, que você sempre fala, sempre foi, né? Mesmo popularizada como os outros textos mostram, mas você tinha aquela pessoa que dominava mais, tinha aquela pessoa que conseguia seguir o rito, e você tinha o taumaturgo, que era o quê? O cara que tinha contato direto com as forças da natureza, e depois com o cristão vai mudar. Você não é mais com os manes, não é mais com as forças da natureza. O seu contato só é legítimo se for com Jesus. Tanto é que, por exemplo, ele vai terminar o capítulo dizendo, olha, por que os cristãos tiveram que fazer isso, né? Os bispos, e aí é o papel dos bispos cristãos, dos líderes da igreja. Porque esse discurso todo não tem sentido nenhum na realidade, porque o tempo todo os santos cristãos, os mártires cristãos e os bispos cristãos vão ser pegos fazendo as mesmas coisas que os taumaturgos, os magos, os feiticeiros faziam, curandeirismo, profecia, milagres, e aí nós podemos utilizar toda a gama de palavras que nós temos para isso. E o que eles fizeram? Através do discurso, o que eles separam o sagrado do profano? Profano é tudo aquilo que não vem de Deus, que é uma escolha arbitrária, né? Aquilo que vem da natureza, das forças da natureza, das forças que emanam do politeísmo dos deuses. Isso aí é paganismo, é pecado, isso aí não é profano. Agora, nós fazemos a mesma coisa. Olha lá, ele termina, esse final eu acho muito bacana, olha só, separar santo de feiticeiro. Qual que é o critério? Puramente teológico. Na prática, você não tem diferença da vida do santo e a vida... É isso que ele tenta fazer o livro todinho, né? A prece do encanto, eu trouxe aqueles exemplos por isso. Pega lá a prece de Kardec, pega qualquer prece, não tem diferença nenhuma das palavras do encanto. O milagre da magia, qual que é a diferença, né? Por isso, Jesus, por exemplo, né, em várias regiões do mundo é conhecido como um mago, né? Mas nós transformamos culturalmente ele em Messias. Então, é o capital simbólico que a Igreja Católica cooptou, e pela força do discurso ele falou, então o que separa o profano do sagrado? Nada mais é do que a fonte. Se a fonte vem de Deus, o Deus cristão, bonitinho, legal, de Jesus, sagrado. Se a fonte não vem de Deus, vem de qualquer outra cultura, de qualquer outra, né, de qualquer outro grupo religioso, é profano, né? Então foi o discurso, né? Então o que fomenta a igreja? Qual é o grande poder da igreja no momento que nós chamamos de patrística? É o discurso, é a ordem. Você vai pegar lá Santo Agostinho, Orígenes, né, Irineu de Leão vai perder, né, a vida escrevendo diretrizes sobre o que é pecado, o que não é, né, dentre outros, né, quais são os evangelhos que nós vamos adotar. Por exemplo, quantos cânones dos evangelhos nós tivemos? E eles foram abandonados, ficou esse que nós temos agora, com 26 livros. Mas nem sempre foi esse, é o cânon mais tardio. E, posteriormente, por que a igreja romana ocidental tem um cânon neotestamentário e a igreja ortodoxa tem outro? E a turca tem outro, né? Então, assim, a coisa nunca foi muito bem resolvida. Então, foi uma adoção de discurso que nós fizemos. E é importante, a igreja nunca foi tão poderosa quanto a gente pensa que ela foi, no final das contas, né? E nem o Império Romano, como você bem lembrou, foi tão poderoso quanto a gente pensa que ele foi, né? Até para ele ser do tamanho que ele foi, ele tinha que ter um nível de tolerância muito grande. E é justamente o nível de tolerância dele, a incapacidade de organizar todos os tempos. Você pensa, foi um império que conquistou parte da Ásia, Oriente Médio, toda aquela região que era a cidade grega do Mediterrâneo, e foi até onde nós conhecemos que é a Irlanda do Norte hoje, né, passando pela Espanha. Como é que era naquela época gerir um negócio desse? Era impossível, você botava na mão de alguém lá e ele só mandava carta. Como é que a coisa estava acontecendo, você sabia quando o problema já estourou. Então, é assim que eu consigo te responder, e a tentativa que o Gilvan faz é essa, né? Mostrar como é que a igreja teve a grande sacada, e depois usou a força, né? Com Constantino, primeiro, liberando o cristianismo, ele não tornou ela a igreja oficial foi posterior, mas ele liberou geral, depois ela se torna, aí ele usou a força, né? Mas foi como ele conseguiu, né, monopolizar a noção de sagrado.
E se tem uma coisa que dá para admirar nesses caras, é isso. Você pode criticar o que for, mas você que é um especialista na comunicação, é uma coisa que a gente tem que realmente admirar. Como é que esses caras conseguiram convencer esse tanto de gente dentro desse caldeirão cultural que o sagrado estava com ele? Então foi uma tarefa de convencimento. Justamente, sem internet, sem fake news, hein? Pois é, e é justamente num período que Roma estava na fragmentação, os imperadores estavam desesperados pela unificação, e o discurso cristão, qual que é a diferença do discurso cristão para todos os outros discursos da época? Ele era o único universalista. Nenhum outro. Diego, uma instituição que sobrevive 2000 anos, a gente tem que admirar. Ela foi capaz de se adaptar a absolutamente tudo. É impressionante. Vamos lá, Gismair. Abre seu microfone, Gismair. Diego, parabéns aí pela sua fala. Muito elucidativa mesmo. Só pegando um gancho naquilo que você estava falando, da questão lá na época de Roma, havia aquela acusação lá dos romanos, né, que todas as desgraças que aconteciam para o Império tinha a ver com a adoção do cristianismo, né, ou o flerte, digamos assim, né, com as ideias cristãs, né. Só observando que o próprio Santo Agostinho, o livro A Cidade de Deus, é um tratado que exatamente responde isso, busca tratar exatamente essa questão, né? Uma verdadeira apologética em torno de mostrar que, de fato, não era bem daquela forma, né? Todas aquelas tragédias não eram culpa do cristianismo. Aliás, pelo contrário, se o império ainda subsistia, devia-se exatamente a essa proximidade com o cristianismo, né? E tem também assim um historiador, um discípulo do Le Goff, o Jean-Claude Schmitt, que ele escreve um livro sobre os vivos e os mortos na Idade Medieval, que ele vai apontando o seguinte, que dentro dessa correlação da magia, dos manes, né, principalmente a questão dos manes, os espíritos tutelares, familiares, né, a Igreja durante muitos séculos, até a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, ela tentou sufocar, suprimir essa coisa assim da relação dessa presença que a gente vai falar no espiritismo mediúnica, desses mortos queridos que teimavam em voltar, apesar da Igreja condenar isso de maneira veemente. E ele fala que a presença desses fenômenos mágicos, mediúnicos, foi tão forte que a única alternativa que a Igreja encontrou foi de tentar colocar ordem na casa. E, a partir daí, conceber, né, e desenvolver e trabalhar, em termos teológicos, a ideia do purgatório, né? Então, assim, a gente percebe que dentro dessa que você falou, desses textos que você trouxe, que realmente a linha limítrofe entre o sagrado e o profano, ela parece que ela não admite, né, uma forçação de barra, digamos assim, né? Tanto que a gente percebe hoje, aí, pelo que você está falando, um verdadeiro resgate histórico disso, dessa discursividade, de que realmente o cristianismo ele não vai ser privilegiado em relação a essas outras espiritualidades. E então, assim, realmente a questão da magia, do mediúnico, do mediunismo, ele é uma presença constante, ele é algo assim realmente onipresente, que eu não sei, assim, você conhece algum teórico que discute isso, esse poder do carisma, que o carisma ele é quase sinônimo às vezes de mediúnico, lá no contexto teológico, né? Você conhece algum autor que trabalha isso, como que esse ponto de contato, porque esses fenômenos, né, assim, esse fenômeno mediúnico, digamos assim, ele é exatamente o ponto de contato entre essa cristandade, que se supõe melhor que o paganismo, né, e esse próprio paganismo. O próprio Santo Agostinho, lá na Cidade de Deus, ele menciona, em um determinado momento, num dos N livros que compõem a obra, né, os capítulos eram chamados livros, ele cita a fala
que chegou até ele de um oráculo, né, um oráculo, ou seja, totalmente pagão, totalmente fora do cristianismo, um oráculo onde um espírito teria dito sobre Jesus, que a luz do mundo havia chegado à humanidade, né, através de Jesus, isso quando Jesus ainda estava preparando o início da sua missão, né? Então, se você conhece algum autor, academicamente, que ele procura especular sobre essa questão do fenômeno mediúnico, ou do carisma, ou da paranormalidade, para pensar esses aspectos, essa correlação entre cristandade e paganismo? Ó, que trabalha especificamente com essa noção, não conheço, né? Mas, assim, eu conheço vários autores que citam tais fenômenos. O Gilvan é um deles. Inclusive, na coletânea, no livro de baixo, que é do Mediterrâneo, que eu até confundi, eu mandei o livro completo, é bom que está na nossa coletânea, tem o primeiro artigo do André Vitarese, ele vai falar sobre a intolerância religiosa e vai descrever isso, a questão da mediunidade, porque a prática da magia também foi vista de forma preconceituosa na sociedade greco-romana, também, então ela era aceita, era rejeitada, era aceita, era rejeitada. O Gilvan é um dos que mais cita, nesse capítulo mesmo, no livro todo, ele vai citar vários casos, ele cita o Juliano, ele vai citar o Pitágoras, o Jâmblico, que é fundamental. Tem um autor que é aqui da UNB, que é o Gabriel Cornelli, né? Ele, inclusive, coordena a cátedra da Arcai, da Unesco, sobre estudos do mundo antigo, a construção do mundo contemporâneo. Ele é um dos grandes especialistas que vai analisar o carisma desses grandes ídolos, né? Então, o primeiro cara que ele trabalha é justamente o Apolônio de Tiana, e ele vai ser o primeiro cara a propor um estudo comparando Apolônio de Tiana com Jesus. Que quando ele veio para o Brasil, ele é da ciência da religião, e depois ele doutorou-se aqui e foi para a filosofia. A tese de doutorado dele, que depois virou um campo de pesquisa no Brasil, é justamente comparando a personalidade desses grandes líderes, né, desses taumaturgos, desses líderes carismáticos, que é onde o Gilvan vai partir esse capítulo, né, porque a figura principal é o Theon Andreas, né, o homem santificado. Então, ele vai fazer muito isso, o Gilvan. Aquele autor que você vai citar, que é o professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele tem artigos falando sobre isso também, ele é muito bom, é uma das referências, e tem um grupo, aí não é um autor só, são vários, tem um grupo lá na Universidade Federal de... Onde é que fica? Esqueci o nome da cidade, lá da Boate Kiss, como é que é o nome da cidade? Santa Maria? Santa Maria tem um grupo lá que chama GEMAN, que eles trabalham só sobre isso, né? Eles trabalham com gêneros e trabalham com os ritos de iniciação, com os ritos mágicos da antiguidade. Então, eles vão ter, lá tem vários, eles têm podcast, eles têm vários artigos trabalhando sobre isso. E a Universidade de Coimbra tem uma biblioteca, que inclusive foi de onde tirei o texto lá do Mediterrâneo, tem uma biblioteca só sobre isso, Ismael. Quando eu fui pesquisar, por exemplo, falar sobre o Juliano, quando eu fiquei sabendo do Juliano Caldeu, que o Platão incorporava no filho dele, o único lugar que eu achei informações foi na biblioteca de Coimbra. Lá tem uma parte que é domínio público, você pode baixar todos os livros e artigos que você achar lá, então tem muito material ali sobre isso, né? Em português, né, é ali que você vai achar. Em francês tem muita coisa, em inglês tem muita coisa, Cambridge tem muita coisa que você pode baixar e ler, né? A Universidade Católica de Lyon tem muita coisa, né? Tem vários, por exemplo, o autor que eu estudo, ele não tem nada publicado, ele em português. Então, eu acho muito na França e na Espanha. Saiu agora um livro sobre ele em espanhol, né? Mas hoje o meu recurso é completamente virtual, pesquisando nessas bibliotecas virtuais pelo mundo afora. Mas, assim, eu acho uma das bibliotecas mais completas do mundo hoje é da Universidade de Coimbra. Você acha, por exemplo, a obra completa de Jâmblico lá, de Plínio Velho, de Plínio Novo, tudo lá, assim, são coisas, tudo traduzido para o português, a coisa mais fantástica do mundo. Então, você vai achar esses relatos lá, agora um trabalho específico sobre isso, o mais próximo, quem chegou foi o Gabriel Cornelli. E um livro que saiu agora, do André Vitarese, com um professor, esqueci o nome do coautor, que chama Jesus o Mago, que ele vai trabalhar sobre isso. E toda vez que for trabalhar a figura como mago, esse carisma, essa santidade vai estar em evidência, né? O pessoal que estuda a história antiga, existe meio que um rachão. Por exemplo, minha orientadora, ela não gosta de falar de cristianismo, né? Ela é especialista em Roma, mas ela
ela acha os cristãos chatos pra caramba, né? Então eu sou um dos poucos que ela aceitou orientar, que fala que só tem 2 orientadores, uma do doutorado e eu, porque eu trabalho esse cara que ninguém trabalhou, mas ela acha os cristãos um saco, então eu não gosto muito de falar sobre eles, não, né? E existe um rachão, mas, por exemplo, aqui no Brasil você tem o André Chivitarese, que ele abre uma escola de Jesus Histórico. Você tem a revista Jesus Histórico, que aí, lá tem artigos sobre magia e tudo, onde você vai achar esses elementos aí também. E tudo que a Arcai, né, na UNB, escreve Achai, tudo que ela produz, você vai achar também. É o melhor que nós temos hoje no Brasil de produção de material, são esses 2 núcleos. E o GEMAN, que é da Universidade Federal, lá da cidade de Santa Maria, né, que é fantástico também. Tem muito, lá naquela academia.com, né, tem a página do Luiz, tem do Geman, tem do Cornélio, vem. O Luiz chegou a semana 2 textos do Luiz para mim, né, direto chega. Então, assim, hoje você tem, o bom da história antiga é que você pode baixar os textos sem dó, né, nada é crime, então você pode pesquisar à vontade. Já passou o prazo do domínio, né? Passou faz tempo, né? Faz tempo. Gente, bom demais. Eu perguntaria, Legal. alguém tem mais alguma observação a fazer, alguma questão e tal? Porque a gente já passou da época, já passou do tempo, né? O Guilherme e o Elias já aproveitaram que passou do tempo e já pularam fora. E mais alguém queria fazer alguma observação? Se não, então eu vou interromper a gravação aqui e dar uns avisos aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho.